Olá pessoal, aqui é o professor Danilo do curso First. Nós vamos seguir o nosso curso de trigonometria falando de funções trigonométricas inversas. Então, reparem aqui que nós temos o gráfico da função f de x igual a seno de x, tá certo? Porém, esse gráfico não tem os requisitos necessários para ser uma função que obtém a função inversa, porque ela não é nem injetora e nem sobreinjetora. Então, o que eu vou ter que fazer? Para que essa função possua inversa, é necessário realizar um corte nesse gráfico. E o corte que faremos será exatamente esse que eu estou descrevendo aqui em vermelho. Observe. Então, esta parte do gráfico que nós vamos definir, ela passa a ser uma função injetora. Então, vamos lá? Então, nós vamos definir a função seno como sendo uma função de menos π sobre 2 até π sobre 2, chegando em menos 1 até 1. Tá certo? Quando você faz essas limitações, essa função passa a ser uma função bijetora. Bom, então, como que vai ser a nossa função inversa? A nossa função inversa, ela vai ter que ser de menos 1 até 1. Essa vai ser a representação do domínio. E ela vai chegar de menos π sobre 2 a π sobre 2. Legal? E aí, essa função vai ser definida como a inversa de x como sendo o arcseno de x. Tá certo? Então, arcseno é a função inversa do seno. E a sua representação gráfica ela vai ter o domínio de menos 1 até 1 e a imagem de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Tá certo? Então, como seria esse gráfico? Então, ela começaria aqui no menos π sobre 2. Ela passa pelo zero e vem até aqui. Então, o nosso gráfico vai ter mais ou menos este formato aqui. Arcseno x. Legal? Então, nós vamos passar e vamos dar uma olhada na função inversa da função cosseno. Então, observe aqui. Esse é o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, não é isso? Percebe que no formato que ela não é injetora, né? E não, então não tem os pré-requisitos mínimos para ser uma função inversa, para admitir inversa, perdão. Então, o limite que vai ser feito será exatamente aqui. Né? Ou seja, essa parte define como uma função injetora. Então, a função vai ficar desse jeito. Ó. F, domínio de 0 a π, imagem de menos 1 até 1. Tá certo? Essa é a restrição feita à função cosseno. Então, como que vai ser a função inversa? A função inversa, o que é imagem vira domínio. E o que é domínio transforma-se em imagem. Tá certo? E a função inversa vai ser definida como arccosseno de x. Tá certo? Então, como seria o gráfico dessa função? Vamos dar uma olhada? O gráfico desta função
Primeiro, o x vai variar de menos 1 até 1. E a imagem vai variar de 0 até π. Tá certo? De 0 até π. E aí você vai lembrar que quando o cosseno, quando o x vale π, o y vale menos 1. Então agora é o contrário, ó. O menos 1 liga com o π. Tá certo? E aí o gráfico que nós teremos será algo mais ou menos assim. Lembrando que aqui seria o π sobre 2. Tem uma certa curvinha aqui assim. Certo? E por último, a função inversa da função tangente. E aí, mais uma vez, aqui tem a representação do gráfico da tangente de x. Não é isso? O que nós vamos fazer agora é uma limitação também. Nós vamos limitá-la para que ela consiga ser uma função inversa. E o limite que nós faremos será exatamente nesta parte aqui. Vai ver? Ou seja, a função f, para que ela admita a inversa, ela vai ter que ser de menos π sobre 2 a π sobre 2, aberto desta vez, porque ela não se define, chegando em reais, porque ela não é limitada nem inferiormente, nem superiormente. Então, quem seria a função inversa? A função inversa vai ser de reais, chegando em menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá certo? Olha lá, o que era imagem vira domínio, o que era domínio vira imagem. Certo? E aí nós teremos um esboço de gráfico. Mais ou menos assim. Então repare que não se define no π sobre 2 e no menos π sobre 2. A mesma coisa vai acontecer, só que agora na horizontal. Né? π sobre 2 positivo, olha lá. E aí vocês devem lembrar de função inversa, que o que é y vira x e o que é x vira y. Não é isso? Então o gráfico que nós teríamos seria algo próximo disso aqui. Né? Arc tangente de x. Tá certo? Legal. Vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos, para ter uma ideia de como resolve. Vamos dar uma olhada? Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 exemplos. Então, o primeiro é calcule alfa, seno alfa igual a arc seno meio. Fala, professor, como é que eu interpreto isso? Vamos dar uma olhada? Vou pegar uma outra folha para fazer resoluções. Observe. Quando ele fala para vocês, preste bastante atenção que a forma como você lê é fundamental para você entender isso aqui. Arc seno meio. Então ele está perguntando, qual é o arco cujo seno vale meio? Vamos de novo? Seno de alfa, ou melhor, alfa igual a arc seno meio. Então qual é o seno qual é o ângulo cujo seno vale meio? Então, isso aqui nada mais é do que seno de alfa igual a meio. Entende? Então, se o seno de alfa é igual a meio, aí você teria dois valores, o 30 e o 150. Mas o limite que o alfa tá é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Essa é a definição que se tem da função inversa do seno. Então, o alfa só poderá ser π sobre 6, ou seja, o 30 graus. Por quê? Porque o domínio dela é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem? Então, solução π sobre 6. Mais um exemplo. Vamos ver como é que você assimilou isso. Olha a letra B. O que ele fala na letra B para vocês? A alfa é igual ao arc
cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, junto comigo. Alfa igual a arco cosseno raiz de 3 sobre 2. O que significa isso? Alfa é o arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Ou seja, ele está falando para você que o cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá certo? Se você entender, se você fizer essa pronúncia, a chance de você acertar aumenta bastante. Então a pergunta é, quando que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Fala, professor, tem no primeiro e no quarto quadrante. Fala, não. Nesse caso de função inversa, a função cosseno, o arco cosseno é de 0 a π. Então, o alfa aqui vai ter que ser o 30 graus, que também é π sobre 6, parecido com o exemplo anterior. Ou seja, solução π sobre 6. Então, ó, tem que entender bem esta relação aqui, ó. Tá certo? A letra C, ele coloca alfa igual ao arco tangente raiz de 3. Então, a pergunta é, qual é o arco na qual a tangente vale raiz de 3? Ou seja, daqui você tira que a tangente de alfa vale raiz de 3. E aí o alfa tem que ser igual aos 60 graus, que é π sobre 3. Repare que a tangente varia, ou melhor, a arquitangente varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. É igual ao seno. A letra D, por sua vez, coloca um probleminha um pouquinho mais sofisticado. Ele fala que o cosseno do arco tangente raiz de 2. Então agora não vai dar para você descobrir um ângulo direto, você vai descobrir um valor. Professor, como é que eu resolvo isso? Primeiramente, você vai chamar esse cara aqui de alfa. Então, na realidade, o que você quer calcular é o cosseno de alfa. Legal? Então, agora, separadamente, você vai fazer alfa é igual ao arco tangente raiz de 2. O que significa isso? Significa que alfa é o arco na qual a tangente vale raiz de 2. Então, daqui nós tiramos que a tangente de alfa é raiz de 2. Isso não é notável, é um daqueles arcos que a gente conhece. Mas tudo bem. Você tem a tangente e quer descobrir o cosseno. Como que você vai fazer isso? Então você pode fazer um esquema um pouquinho mais rápido que diz o seguinte, ó. Você vai para um triângulo retângulo, coloca o alfa aqui, e se a tangente vale raiz de 2, você pode falar que aqui é raiz de 2 vezes k, e aqui é 1 vezes k. Como você quer o cosseno, você precisa achar a hipotenusa. Então, primeiro você acha a hipotenusa por Pitágoras. X ao quadrado é igual a raiz de 2k ao quadrado mais 1k ao quadrado. Então, isso dá 2k quadrado mais k quadrado, x ao quadrado dá 3k quadrado, o valor de x é k raiz de 3. Então, quem seria um cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, 1k, sobre a hipotenusa que nós acabamos de achar, que é k raiz de 3. Simplifica os k's, racionaliza. Vamos pegar uma outra folha que aqui ficou apertado. Então, o valor do cosseno de alfa, o cosseno de alfa vale raiz de 3 sobre 3. E aí eu não preciso descobrir o arco. Ou seja, o cosseno do arco tangente
raiz de 2 vale raiz de 3 sobre 3. Legal? E para finalizar, pessoal, muitas vezes vocês vão ver em exercícios problemas onde a resposta tem um arquisseno, um arquicosseno, um arquitangente. Então vamos imaginar que você fez umas contas e no final você chegou que o seno de alfa vale, por exemplo, 1/3. Aí você fala, pô, eu não conheço esse arco. Pois bem, então você vai pôr que alfa é o arco cujo seno vale 1/3. Essa é a resposta. Tá certo? Professor, dá mais um exemplo sobre isso? Claro. Você está fazendo os cálculos e chega aqui, o cosseno de alfa é 1/5. Esse não é conhecido. Então como é que você põe? Alfa é o arco cujo o cosseno vale 1/5. Ou ainda, um exemplo com tangente. Tangente de alfa é igual a 2. Então isso implica que alfa é o arquitangente 2. Então ele serve também para dar respostas. Legal? Como sempre, junto com essa aula, segue uma pequena lista de exercícios para vocês treinarem. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço do professor Danilo e até a próxima.